Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live BDFan de hoje. Vou ter a honra, o prazer enorme de receber aqui a minha querida amiga, a querida Gisele Grueninga. Nós vamos falar sobre os conceitos operativos da psicanálise para o direito. Ela vai falar sobre os conceitos operativos da psicanálise para o direito. Estou aguardando aqui a Gisele para mandar o convite a ela. Vamos ver se ela já me... Deixa eu colocar aqui. Ver se a Gisele já está nos vendo. Estou no aguardo dela aqui, só um minuto. Por enquanto ela ainda não entrou, estou esperando a Gisele. Gisele está aí. Tatiane, Fernando Tarali, Ana Cassano, Aninha Carnevale. Olha, Gisele. Gisele chegou, deixa eu te buscar aqui, Gi, para te fazer o convite. Obrigado. Pronto, Gi. Acabei de mandar para você. Gláucia Gregori, beijão para você. Obrigado pelo carinho da mensagem. Olha, Gi, aí. Tudo bem, Gi? Como é que você está? Que prazer te receber. Tudo ótimo, maravilha. Um prazer meu estar aqui e iniciando mais essa live, né? Ah, que bom, que ótimo que a gente está podendo te ouvir bem, porque eu tive algumas lives no horário das 7 que a gente não conseguiu fazer, e a nossa última, com a Ana, o pessoal não havia. O pessoal me via, mas não havia. Perderam muito, né? Que é muito mais interessante ver a Ana do que me ver, mas acabaram ouvindo, ela deu uma baita de uma palestra. Gê, obrigado Então, por aceitar o nosso convite. Eu sempre adoro te ouvir. Eu falo que a Gisele é uma querida amiga, de uma elegância inigualável e de um conteúdo assim que é fantástico, porque ela alia a psicanálise ao direito de uma forma única. Não conheço quem o faça como a Gisele Grueninga. Primus inter paribus, como diria o meu pai, e eu não entendia. Hoje eu entendo olhando para a Gisele. Obrigado, você tem a palavra, vamos falar sobre a psicanálise e o direito. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado, Gi. eu é que agradeço, João, esse convite para fazer essa live. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos que estamos todos aí com a nossa ansiedade à flor da pele, né? Mas tem alguma coisa interessante, né, que a gente tem que buscar alguns ganhos, e um ganho muito bom é estar em contato com os amigos e poder assistir, né, mesmo distante, poder assistir várias lives interessantes, e o IBDFan tem sido muito ativo, né, em promover aí essa integração entre os associados e todos aqueles que querem nos ouvir, né? Bom, esse percurso que nem você falou é um percurso um tanto único, embora a situação psicanálise e direito, ela já remonta, aliás, desde o início da psicanálise, que é muito mais nova do que o direito, né? Nós temos 100 anos, cento e poucos anos de ciência, né? Aliás, ontem foi o dia do psicanalista, né? Foi ontem? Parabéns, que maravilha. Então, aniversário do nascimento do Freud, né? Então comemoramos o dia do psicanalista, né? Mas o IBDFan tem já no seu DNA essa junção entre psicanálise e direito, graças ao nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, né? Que tem um livro que absolutamente posso dizer que mudou minha vida, né? Foi Direito de Família, uma abordagem psicanalítica, né? Que maravilha. Em que ele faz justamente essa ponte, estabelecendo semelhanças e diferenças entre a psicanálise e o direito, e justamente abrindo todo esse caminho para a interdisciplinariedade, né? Então, a Ele gente está deve... aqui nos vendo, acabou de mandar uma mensagem de boa noite para a gente. Eu até acho que ele que deveria estar conduzindo esse papo com vocês, que a gente ia se deliciar e aprender muito mais. Um beijo aí para o nosso querido Rodrigo, está aí nos assistindo. Então, mas o Rodrigo tem sido bastante ativo, inclusive agora nós temos uma comissão de psicanálise e direito, né? E ele está incrementando bastante isso, estabelecendo um pouco mais esse norte, né? E separando, diferenciando das outras disciplinas, né? Porque nós temos uma série de disciplinas conexas aí que contribuem com o IBDFan, né? A psicologia é uma delas, a psicanálise, aí a gente tem a sociologia, a antropologia, mesmo a medicina, né? Porque o É direito verdade.
tem cada vez mais essa característica interdisciplinar, né? Bom, a gente costuma dizer, né? Ontem foi aniversário de Freud, todo mundo fala, né? Freud explica, né? Na verdade, a psicanálise não explica, ela sim busca muitos significados, né? Aliás, numa das conferências que Freud foi dar na Clark University em 1910, em que ele foi acompanhado do Jung e do Ferenczi, ele falou, dizem, né? Que ele disse o seguinte, né? Eu trouxe a peste, né? É Porque mesmo. eu trouxe a peste, né? E nós estamos em tempos de peste, né? Mas eu trouxe a peste no sentido de nunca mais seremos os mesmos após o advento da psicanálise, porque ela modificou a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos enxergamos. E nisto, a psicanálise tem muito a contribuir com o direito e o direito de família, até lembrando o que o Paulo Lobo cunhou como a repersonalização do direito de família, né? Então, essa chamada novamente, né? Porque as ciências humanas, nós somos, na verdade, nos desumanizando ao longo da história, né? E agora nós estamos resgatando justamente aquilo que nos faz ser humanos. E nisso tudo, um eixo fundamental que o IBDFAN é pioneiro, e acho que o direito brasileiro é pioneiro, é justamente a questão do afeto, né? Que hoje em dia é transformado em princípio da afetividade, ou como um valor jurídico. Isso tem muito a ver com esse movimento interdisciplinar e esse movimento de abrigar a psicanálise, trazer o que nós temos de mais humanos e que, sem dúvida nenhuma, nós nos diferenciamos pelo afeto, pela forma como nós expressamos o afeto e como nós fazemos os nossos vínculos. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos psicanalíticos e acho que a gente pode começar até com esses tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia e tempos que nós somos obrigados a enxergar a nossa vulnerabilidade. E isso a psicanálise traz como seres vulneráveis desde sempre. Diferente dos outros animais, se a gente pode dizer animais irracionais, não sei, porque nós somos um tanto irracionais também, né? Mas diferente dos outros animais, o ser humano leva um bom tempo para adquirir uma certa autonomia. Isso traz uma série de consequências na nossa formação. E nós somos, então, seres vulneráveis por excelência e gregários por excelência, né? Nós nunca estamos sozinhos, né? Tanto que, mesmo estando sozinhos, nós estamos acompanhados, né? Em tempos de pandemia, muitos se veem sozinhos, mas nós estamos acompanhados de todos esses seres outros, né? Familiares, amigos, que habitam o nosso imaginário e que fazem com que nós construamos, inclusive, toda a nossa cultura, a nossa civilização. Então, nós baseamos a construção da nossa cultura justamente nesta situação de sermos seres vulneráveis, e agora nos vemos como hipervulneráveis e gregários, né? Neste movimento, então, da psicanálise, quando Freud foi para Clark University e também nas novas lições introdutórias da psicanálise, Freud nos fala que nós sofremos 3 grandes golpes na nossa vaidade, ou, usando o termo psicanalítico, psicanalês, né, no nosso narcisismo. Quando verificamos que a Terra não era o centro do universo, né, e sim o Sol. O outro golpe foi dado por Darwin, que nos mostrou essa continuidade em relação às outras espécies. E o terceiro grande golpe teria sido dado pela psicanálise, que nos mostrou que todos somos dotados de um inconsciente. Nada mais democrático do que o inconsciente, todos temos. Ou seja, nós não controlamos as nossas motivações, não controlamos os nossos comportamentos, como nós muitas vezes gostaríamos de acreditar, né? Então, tem um outro dentro da gente, né, que nos faz, muitas vezes, fazer coisas que não gostaríamos, coisas que não entendemos. Então, a existência de um inconsciente modificou radicalmente a forma como nós nos vemos. Inclusive, para o direito, a gente pode citar, né, sempre se fala da autonomia da vontade, mas esta autonomia ela é sempre relativa, né? Então, todos temos este inconsciente. Claro que o direito tem que buscar aquilo que é o mais racional, e como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, né, é tarefa do direito buscar a objetividade na subjetividade das situações, né? Então, buscar a objetividade, mas para isso nós precisamos
entender a subjetividade, entender um pouco mais as nossas motivações, os nossos conflitos, para aí sim buscar a questão da objetividade e, inclusive, da responsabilidade. Então, sabermos que temos um inconsciente, entendermos as questões do afeto, dos nossos vínculos, absolutamente não nos tira a responsabilidade. Inclusive a responsabilidade por aquilo que nos era inconsciente. Né? Então, vamos pegar um exemplo mais chão, né? Mas eu não sabia que ia ter um filho. Bom, aconteceu, né? Não queria, aconteceu, tem que ser responsável por. Né? E assim, em vários dos nossos comportamentos e das nossas situações do cotidiano, pelas quais nós temos que nos responsabilizar. Então, o inconsciente é um conceito chave e, inclusive, fazendo também um paralelo, para que nós possamos dar o benefício da dúvida, sabe? Então, bom, sim, era inconsciente, né? Porque nós tendemos a julgar muito fácil, né? Então, todos nós temos os nossos preconceitos, os nossos conceitos, mas fundamentalmente preconceitos, nossas ideologias, e a gente tende a julgar muito fácil e mesmo a atribuir intencionalidade ao outro, né? Mas quando a gente dá o benefício da dúvida, peraí, pode ter sido inconsciente, nós saímos um pouco dessa situação de um julgamento binário, né? De vítima algoz, certo e errado, né? E nós podemos ter uma postura, quiçá, um pouco mais compreensiva e menos julgadora das situações. O que absolutamente não retira, de novo, eu vou frisar bastante isso, a responsabilidade não retira a necessidade de se buscar a objetividade, porém de uma forma um pouco mais ampla. E aí tem um outro conceito da psicanálise, que é a multideterminação dos comportamentos, ou ainda o que Freud chamou de séries complementares. Então, séries complementares, nós não somos determinados exclusivamente pela biologia, nós não somos determinados exclusivamente pelas nossas relações, nós não somos determinados pelo ambiente só, né? Mas são vários fatores que são multideterminados. E os nossos comportamentos são multideterminados e também eles têm várias explicações. Eu vejo muito no direito de família, quando a gente, né, fala assim, então era esta a motivação, né? Então era o interesse patrimonial, né? Como se nós tivéssemos um só fator que desse que desembocasse numa consequência, né? Na verdade, são vários fatores. Os nossos comportamentos são, sim, multideterminados. Isso dá para a gente uma maior amplitude para compreender um pouco mais os comportamentos e, como diz o Rodrigo, citando a ele, né, esses restos do amor que chegam ao judiciário. Você queria falar alguma coisa, João? Não, era isso. A questão do inconsciente, eu gosto muito de literatura, a gente fez uma live sobre literatura que você participou. Me lembra bem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? Às vezes a gente não controla, né? O Mr. Hyde que tem na gente acaba estourando e vem a questão do inconsciente. Eu acho que essa é a grande o grande chamado do Freud, né? Que foi a terceira revolução, pelo que você falou, né? Que nos mostrou que tem alguém que a gente efetivamente às vezes não consegue controlar. Também gosto bastante do Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray também, né? Pois é, né? Então a gente, baseado nisso que você falou, podemos trazer ainda um outro conceito, né, da psicanálise, que é essa dualidade impulsiva, né? Todos nós gostaríamos de nos ver só dotados de amor, né? Porém, nós temos dois tipos, basicamente, de impulsos, né? Vamos chamar, a psicanálise chama de eros e thanatos, né? Amor, libido, né? E impulso de morte ou agressividade, violência, né? Sendo que eles não existem puros. Nós gostaríamos muito, né, de ter só amor, né? Mas muitas vezes o amor ele é misturado também com raivas, com ressentimentos, Exato. Com ciúmes, né? Toda uma situação. Felizmente o amor tem prevalecido na nossa humanidade, né? E por isso que continuamos aqui, ao invés de prevalecer o impulso de morte, né? Então, aliás, a morte também é uma outra questão para a gente abordar, né? Esse medo da morte. Mas temos essa dualidade impulsiva. Fala. Não, nesses tempos de Covid, eu acho que o medo da morte está exacerbado, né? Para
para todos, nós temos que nos cuidar, mas essa é uma dualidade que a gente não consegue trabalhar às vezes, porque a gente gostaria que fossem zonas muito claras de fronteira, né? E só que nos mantivéssemos na zona do amor e etc. Só que elas, como você falou, elas se confundem e elas não são puras, né? Não são puras e até um certo quantum de impulso de morte ou, né, de agressividade é muito necessário na vida, né? A gente precisa ter agressividade, transformar essa agressividade não em violência, e aí é um problema, né? Mas sim em assertividade, quer dizer, então esse balanceamento, essa dualidade impulsiva, ela é importante e ela nos constitui, né? E em algumas situações, para surpresa, né, a gente vê, puxa vida, mas aquele casal que se gostava tanto, né? Pareciam pessoas tão bem resolvidas e de repente emergem conteúdos que estavam latentes, né? E essa é uma outra contribuição da psicanálise, essa diferenciação entre a... Te perdi, não? Alguma coisa? Saiu aqui a minha... Voltou aqui. Espera aí que tá... Mas pode continuar falando, eu vou arrumar a minha... Então, nós temos essa dualidade impulsiva e também uma outra questão da psicanálise, fruto da existência do inconsciente, é nós falarmos em um discurso latente e um discurso manifesto, né? E o discurso manifesto é aquilo que a gente, né, quer transmitir, é aquilo que a gente faz uma primeira interpretação. E o discurso latente é aquilo que está por trás desse manifesto. Então, muitas vezes nós vamos buscar causas outras, significados outros. E a psicanálise, ela, se a gente pode dizer uma função dela, ela vive a busca de significados. É um método, né, para a gente buscar significados de outra forma não acessíveis. E daí a importância desse conceito central à psicanálise, que é o conceito de inconsciente, né? Entendi. Tem outros conceitos que eu vou trazer, e um deles que acho que interessa particularmente ao direito foi a descoberta, e o método psicanalítico se baseia muito nisso, da transferência, né? Então, o que é a transferência, né? É quando se coloca expectativas no outro além daquelas que o outro pode atender, né? Entendi. Veja só, né? O quanto o judiciário, o quanto os advogados, sobretudo, né, são alvo dessas expectativas. Então, as pessoas vão querendo resolver a vida e mais um pouco, né? Ou querendo fazer dos advogados, né, os instrumentos de defesa, né, advogado de defesa, mas os instrumentos da vingança, e várias outras questões, né? Então, mas a transferência é um conceito central, né, para a psicanálise, porque Freud observou isso, né, quando ele percebeu que os pacientes, né, tinham, ou, por exemplo, um enamoramento muito grande, né, aquela caricatura, né, de se enamorar do psicanalista, né, mas não são só os impulsos amorosos que aparecem, né, ou às vezes de querer acabar com o psicanalista, né, espero que não acabe muito, né, mas às vezes acontece isso também, né, mas os afetos, situações não resolvidas anteriores que são projetadas, são colocadas na atualidade, né? Então, daí essas expectativas. A gente vê no direito de família como as pessoas muitas vezes se encontram, e isso não é exclusivo dos jurisdicionados, né? Mas muitas vezes se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade pelo que estão passando e também numa situação um tanto infantilizada, né? Esperando que o terceiro resolva por elas, esperando que o advogado, que o judiciário resolva aquilo que para elas está muito difícil. Então, colocar a expectativa no outro, isso faz parte do cotidiano de todos nós. Nós colocamos expectativas, mas às vezes a gente corrige essas expectativas, né? E peraí, qual é o limite, né? O que o advogado pode fazer? O que o judiciário pode efetivamente fazer? E nesta busca de objetividade, isso também está presente no desenrolar dos processos, né? Veja que alguns processos, eles não se desenrolam. Aparece uma situação, depois novamente aparece outra situação. E você vê que as pessoas estão ali repetindo a mesma situação sem haver uma transformação, né? Hoje, essa transferência ela começa na própria relação amorosa e afetiva, né? É muito comum a gente ver
um cônjuge jogar as suas frustrações no outro, ele é o objeto das suas frustrações, o companheiro, eu não fiz isso porque você não me apoiou e etc e tal. E depois isso acaba desembocando no judiciário e também na psicanálise. Não é assim que você vê operar. Volta e meia eu vejo recebendo várias informações. Não, mas ele não fez isso, ele não fez aquilo, ela não fez isso, ela não fez aquilo. E às vezes me parece muito claramente que não fez porque era um acordo do casal. Mas agora que as coisas estão mais afloradas, um fica transferindo para o outro. Pois é, e é um processo inconsciente, né? Não é que a pessoa sabe que está fazendo isso de propósito, então tinha essa intenção, né? Então, esse que eu digo que é o benefício da dúvida, né? Que a gente precisa, quando acolhe as pessoas, pensar que não estão fazendo aquilo de propósito, né? Ou porque são más, né? Mas é o melhor que podem fazer, né? Isso também é uma ideia interessante, né? Nós fazemos, em geral, o melhor que nós podemos, né? E a gente só não faz mais porque não consegue. Mas muitas vezes o entorno é que vai propiciar, corrigir essa falsa percepção. Porque a transferência, na verdade, é um erro de conhecimento, né? É uma falsa percepção. Embora todos nós tenhamos isso, né? Você citou a situação amorosa, né? Também é uma situação de altíssima transferência, né? Que dois até viram um, né? Enfim, sós, né? E depois não se aguentam mais, mas enfim, sós, quer dizer, tem essa mistura, né? Ou citando ainda o Zeno Veloso, né? Que toda pessoa apaixonada, né? Devia ser interditada, né? Por quê? Porque não está de plena posse das suas faculdades, né? E que, aliás, é uma maravilha, né? Poder se apaixonar também é uma capacidade, né? É uma bênção, né? Desde que a gente consiga depois aí transformar esta paixão, não em patós, né? Não em doença, mas em amor, né? Mas existe esta certa confusão que nós fazemos, isso é do nosso cotidiano. Mas a transferência, então, dentro do enquadre psicanalítico, ela é objeto de trabalho, mas ela acontece cotidianamente, acontece com todos nós, só que a gente corrige isso, né? E muitas vezes no judiciário, né, o judiciário encampa essa transferência. Então, junto com esse conceito de transferência, aí vem o reverso da moeda, nós temos também a contratransferência, que são as nossas, dos profissionais, por parte dos profissionais, nossas motivações, nossas confusões, que tem uma gênese inconsciente, claro, né? E que a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes o cliente vai para o advogado buscando que o advogado resolva a vida, né? E o advogado muitas vezes se imbui dessa missão, se mistura com o cliente, né? Numa situação altamente subjetiva, né? E aí nós temos um nó que depois é muito difícil desfazer, né? Então nós temos a transferência e a contratransferência. E aí eu faço um parênteses, né, até para abusar um pouco e falar que o nosso judiciário também, né, nós temos um tempo de judicialização extrema dos conflitos, né, e o nosso judiciário também, como instituição, né, claro que eu estou forçando um pouco, mas é como se padecesse também de uma contratransferência, porque o judiciário se propõe muitas vezes a resolver todas as situações. E aí a gente tem aqueles nós, muitas vezes na área do direito de família, ou sobretudo na área do direito de família, que é muito difícil de desfazer, né? Mas o judiciário quase que diz, olha, tragam as demandas, nós vamos resolver os conflitos, né? E não é bem assim. A gente vê as dificuldades que se encontra, tá? E esse judiciário cada vez mais assoberbado, e aí até a gente pode falar depois nesses tempos de pandemia que a demanda vai ser ainda maior, né? Porque quanto mais a gente está vulnerável, mais a gente vai, muitas vezes, buscar esse terceiro que nos ajude com esta situação. E esse terceiro é, muitas vezes, o Poder Judiciário, né? Então, tudo vai parar no Judiciário. Parte desta contratransferência do Judiciário, a gente pode também atribuir, e aí tem uma outra noção, que é a noção de conflito, né? Que a psicanálise nos mostra que o conflito, porque a gente fala, né, a torto é direito, né? Vamos resolver conflito, né? Então vamos resolver conflitos, vamos acabar com os conflitos, só que o conflito ele não se resolve, ele se transforma e tem algumas peculiaridades. Eu friso sempre que o que se resolve é a lide, ou seja, aquele conflito é enquadrado numa moldura legal e precisa sê-lo,
né? O advogado vai traduzir aquela demanda, né? Vai enquadrar numa moldura legal, com todo o embasamento, né? Para entrar com a demanda, né? Mais dentro, né? Com o objeto, com todas as características que isso precisa ter, né? Mas quando a gente fala, vamos resolver os conflitos, parece que o judiciário vai resolver a vida de todo mundo, né? E, obviamente, que não vai resolver, e o conflito, então, ele se transforma, ele não se resolve. O que se resolve é, sim, a lide judicial. Né? A lide judicial. É o conflito enquadrado, né? Porque o conflito faz parte da vida, né? E nós temos vários locos, né? Várias possibilidades desse conflito. A nossa personalidade, ela é formada em cima do conflito, né? 3 instâncias, né? Id, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Id, ego, superego, né? São essas 3 instâncias, e Freud emprestou, né, do judiciário, né? São essas 3 instâncias internas, né? O id, que seria a sede das pulsões, dos impulsos, né? Essa parte mais, posso dizer, selvagem da gente, né? O ego é esse conjunto de funções, aquilo que a gente, né, se conhece. E o superego é essa lei internalizada, né? Todos temos esse juiz internalizado. E essas 3 instâncias estão permanentemente em conflito. E a nossa personalidade vai se formando em função destes conflitos dentro da gente mesmo, né? Dessas 3 instâncias. Ou nós podemos ter o conflito aí entre mente e corpo, por exemplo, né? Quando o conflito entre mente e corpo entra num impasse, a gente tem o quê? As doenças psicossomáticas, né? Então, exato, é esse impasse mente e corpo, né? Ou entre eu e outro, e entre eu e o outro pode haver uma situação de transformação e crescimento, porque nós crescemos com os conflitos, né? Nós crescemos com as crises, elas fazem parte da nossa vida, ou podem ser conflitos que vão parar no judiciário e aí com a moldura legal. Entendi. Daí vai desembocar no judiciário e nós vamos ter que nós resolvemos. É por isso que a gente fala, né? Volta e meia, uma decisão judicial acaba trazendo uma solução transitada em julgado para aquela lide, mas o litígio não acabou, né? O litígio continua, não acatam, porque tem algumas questões que são insolúveis. O judiciário não vai conseguir solucionar, né? Uma delas é a convivência, por exemplo, convivência com os filhos. A gente não vai ficar o tempo inteiro como babados daqueles pais. Eu sempre falo para eles, eles têm que ter razoabilidade, têm que ter um bom senso de se resolver. Volta e meia tem pai ou mãe que está me ligando falando assim, ele ficou de entregar o filho às 18 horas, são 18h15. Pera lá, né? É bem o que você falou, o conflito não acaba. Às vezes tem a solução da lide, mas o conflito em si não acaba. Especialmente nessas relações que se prolongam no tempo, né? Essas relações afetivas, amorosas que vão se prolongar no tempo, né? Sim, até porque o conflito tem algumas peculiaridades, né? As ações de dia de família, a gente costuma também brincar, né? E dizer que elas dão filhotes, né? Como as famílias, né? Elas dão filhotes, né? Então, resolve uma situação, né? Então, estava enquadrado, então que bom, resolve, abre champanhe, logo depois a coisa continua. Por quê? Porque o conflito ele se desloca. Quando não há uma efetiva transformação do conflito, ele se desloca. Então, tem um representante, hoje pode ser os alimentos, depois aí a guarda dos filhos, a questão das visitas, e o que pode parecer até superficial, né? Mas assim, puxa vida, mas 15 minutos, né? Que são 15 minutos, né? Ou então pode parecer uma besteira, né? Mesmo no dia das sucessões, né? A gente vê brigando pela xicrinha da vovó, né? Mas o que é? Aquilo lá está condensando uma série de significados. Né? Por isso que a psicanálise fala na busca dos significados, porque tem vários, né? Não é um só, e a gente não vai esgotar, né? Mas pelo menos, se a gente consegue ampliar a consciência de que tem vários determinantes, né? De que os conflitos, eles condensam, eles se deslocam, e com um instrumental para ampliar a consciência das pessoas e não permitir a repetição e a repetição e a repetição, com isso, então, a gente pode resolver a lide e também transformar o conflito. Né? Porque o judiciário é um lugar também de vivência desses conflitos e pode ser um lugar de transformação. Quando eu comecei esse meu percurso,
eu me assustava muito como psicanalista, me assustava muito, né? E achava, não, mas não pode parar no judiciário, né? Como, né? E depois, com o tempo, eu fui vendo que algumas situações, sim, o judiciário ajuda as pessoas a elaborarem as suas questões, né? Então, nós temos uma visão de que é negativo entrar no judiciário, né? Às vezes é o caminho que se tem, né? E um caminho que propicia, dependendo da situação, uma até elaboração dos conflitos, né? Às vezes. Outras vezes, e na maior parte das vezes, a gente vê que as pessoas saem muito desgostosas, né, com as ações judiciais, né? Até tem gente que fala, né, uma expressão, né, quase como se o judiciário fosse máquina de moer gente, né? É Porque verdade. é realmente muito difícil, né, o que acontece, mas aí são questões aí processuais e questões que poderiam, e tem havido todo um movimento de se lidar de uma forma diferente. O IBDFAN é pioneiro nesse sentido até, né? Trazendo a mediação, trazendo várias propostas e ampliando a visão que se tinha, né? Porque antes se falava, né? O que não está nos autos não está no mundo. E a gente sabe que no direito de família isso absolutamente não se sustenta, né? É Então, verdade. de uma compreensão maior. A necessidade da especialização do advogado ou dos profissionais, dos operadores do direito, sobretudo no direito de família, traz um diferencial enorme de uma efetiva prestação jurisdicional e, inclusive, para satisfação dos próprios profissionais. Eu me assustava muito que eu via sentenças maravilhosas, os advogados fazendo das tripas coração, né, para que aquela situação serenasse, para que a situação fosse melhor lidada, né? E, no entanto, né, isso tudo era como se fosse um esforço jogado fora, né? Então, a insatisfação que os jurisdicionados têm com o processo, com o Poder Judiciário, né? Também a gente vê que os advogados têm essa insatisfação, os clientes, os jurisdicionados têm essa insatisfação. Então, vamos mudar um pouco, né? Repensar a função, né? E a forma de trabalhar com os conflitos familiares, né? É Isso verdade. é muito importante, né? Você Então, acha que a mediação é um bom meio para se tentar promover essa transformação antes de se aumentar o litígio? Qual que é a sua opinião sobre ela? Com uma equipe interdisciplinar, preparada e etc, né? Obviamente. é, ah, eu até vou trazer uma citação de, né, mais tarde vou achar aqui do Ferenczi, né? Bom, Uhum. vou trazer de cabeça, né? Do Sandor Ferenczi, que foi um psicanalista contemporâneo de Freud, e que em 1913, né, eu digo que essa parceria ela é muito tempo, né? Em 1913, ele numa conferência em Viena para a Associação dos Juízes e dos Advogados, ele disse mais ou menos o seguinte: se deixássemos emergir em nós as nossas qualidades e possibilidades de julgamento, o mundo não seria melhor, não seria pior, digo, não seria pior, porém estaria menos nas mãos de alguns poucos poderosos, todo-poderosos, né? Ou seja, né, ele pregava já nesta época, né, que houvesse um esclarecimento maior das pessoas, um autoconhecimento maior das pessoas, ao invés dessa situação de delegar a um terceiro que resolva a situação e, então, haver essa sensibilização mesmo dos juízes, dos advogados, já naquela época, né, para que nós pudéssemos, então, ampliar esse conhecimento ou esse autoconhecimento. Então, isso já desde lá atrás, né? Agora, você falou da mediação. A mediação, aliás, daqui um pouco eu tenho outra live, porque como o humor, Freud dizia que o humor já é meio caminho para a cura, tá? Então, eu posso dizer que, como eu sou loira duas vezes, né, um natural e outro pintada, eu consegui marcar duas lives para o mesmo dia, né? E a Que segunda vai maravilha. ser, e a segunda vai ser a respeito de mediação, né? A que horas é? Às 20 horas, promovida Às pelo 20 horas? Aonde? Com quem você vai fazer? Para a gente já Ana, fazer. que é a diretora da Comissão de Mediação do IBDFAN, né? Tá. Então, nós estamos fazendo, mediando as famílias, e ela, então, lançou esse projeto, né, para falar sobre mediação. Mas é fundamental a mediação com uma mudança de mentalidade, né? Mediação, ela é
basicamente interdisciplinar, ou seja, ela conjuga conhecimentos do direito, da psicologia, da psicanálise, com uma possibilidade de ampliar a compreensão dos determinantes dos conflitos e ampliar a capacidade de comunicação. E nisso tem muito a ver com a psicanálise, que também se chama de a cura pela palavra, né? Então, você dar voz às pessoas, você resgatar a voz, resgatar a possibilidade de autodeterminação, de consciência, inclusive, não só dos determinantes, mas isso é muito importante, das consequências dos litígios, né? A gente fala, vira e mexe, né, o superior interesse da criança e do adolescente, a importância disso, né? E a gente fala, mas como esses pais não estão vendo? Sim, não estão vendo, né? Não estão, porque se estivessem vendo, se tivessem consciência, né, fariam diferente. E aí cabe colaborar com esse sistema familiar que está em crise, que vai parar no judiciário, para que eles resgatem a comunicação possível, não é a comunicação ideal, né? A comunicação possível e resgatem também a medida de suas responsabilidades, né? Então, isso é fundamental. Bom, que outros conceitos aí a psicanálise nos traz, né? Nós falamos do inconsciente, nós falamos da questão da transferência, da contratransferência, né? Falamos também da multideterminação, né? Dos vários, da noção de conflito, né? E Perfeito. Tendo em mente diferenciar dos impasses, falamos dessa dualidade impulsiva, né? Então, que nós temos impulso de vida, impulso de morte, ou ainda amor e agressividade, e que eles não existem puros, né? E os afetos, né? Quando a gente fala da teoria da afetividade, do princípio da afetividade, é importante termos isso em mente, né? Que nós temos as duas qualidades de afeto, né? Também a agressividade faz parte da vida de todos nós, né? Nós tendemos a ver os jurisdicionados como as pessoas que têm problemas, né? As pessoas que, né, são agressivas, como se todo o resto fôssemos só anjinhos e bonzinhos, né? E não é bem assim, né? Então, agora, é resgatar aquele amor, e aí a mediação trabalha muito com isso, né? É resgatar aquele amor possível, né? Do tamanho que ele for, né? Do tamanho que ele for. Bom, uma outra contribuição, e a gente não pode deixar de citar a psicanálise, né, que é a questão, a noção de sexualidade, né, que a época de Freud, né, trouxe, né, um escândalo, ele falar até da sexualidade das crianças, né, como se fosse né, uma coisa horrorosa, mas, na verdade, vamos pegar a sexualidade como um conceito amplo, né, como libido, como ligação, e como as crianças, os adolescentes, os adultos, em suas várias fases, tem a sua forma também de ligação e de viver a própria sexualidade, né? Então, isso é importante. Freud resgatou isso e resgatou que nós temos todos sentados, espero, né? Também temos uma bissexualidade mental, né? Então, independente do sexo, né? Independente do gênero, independente da idade, de identidade de gênero, né? Nós temos uma bissexualidade mental. Ou seja, já desde aquela época, a psicanálise não faz mais aquela distinção da psiquiatria, né? O são e o doente, né? O louco, né? E o normal, né? Todos nós temos, de médico, de louco, de advogado, de psicanalista, temos um pouco, né? Então, a psicanálise nos mostra que todos nós temos as nossas questões e não necessariamente são patologias, né? Nós temos, né? Todos temos um pouco de histéricos, de obsessivos, né? De obsessivos, de histéricos e depressivos, depressivos. Depressivo. Isso é bom que você lembrou, né? De depressivos ou de maníacos, né? De maníacos, né? Uhum. Então, todos temos um pouco disso. E também a sexualidade, ela não é determinante, o sexo não é determinante da identidade de gênero ou do gênero, né? Ou seja, há toda uma formação e vários fatores que vão interferir para que nós tenhamos, então, uma identidade de gênero, né? Fora aquela que é imposta também socialmente. Então, tem o fator social, tem o fator biológico, tem a formação, e aí nós vamos construindo a nossa identidade. Mas nós temos todos a possibilidade do masculino
e do feminino em todos nós. E isto é um grande diferencial no direito das famílias, por quê? Porque nós não temos mais pai, função paterna, mãe, função materna, né? Mas nós temos pais que exercem um pouco de função materna, temos mães que exercem um pouco de função paterna, né? Sendo que, e isto eu friso muito, em família ninguém é substituível. E para a formação da nossa identidade psíquica, nós precisamos de 2 modelos, função paterna, função materna, independente até do sexo, né? Função materna, função paterna, e uma terceira coisa que eu gosto muito de frisar, nós precisamos de um modelo de casal parental. Este modelo de casal parental vai ser também determinante de como nós vamos, as crianças vão construir no futuro as suas relações. E aí o direito de família não pode absolutamente desconsiderar a importância deste casal parental. Quando nós falamos de guarda compartilhada, a própria lei define como a responsabilização conjunta de ambos. Responsabilização conjunta numa família que se define por ser uma estrutura em que cada um exerce uma função, ocupa um lugar, e esta função é necessariamente complementar às demais. Então, numa família, as relações são complementares, mesmo que haja o divórcio, a dissolução da união estável, né? Sempre as relações são complementares. E aí eu vejo uma pergunta, né? E as famílias monoparentais, né? Exato. Sempre existe esse lugar para um, né? Um não pode exercer o papel de 2. Então, se não houver quem exerça, por exemplo, a função paterna, né? Alguma figura vai ocupar esse lugar. Né? Vai ocorrer a transferência que você falou? Oi? Vai ocorrer uma transferência para alguma figura? Vai haver, exatamente, vai haver uma transferência, alguém vai ocupar este lugar. Né? Mesmo que seja uma mãe exercendo função materna, função paterna, né? Essas 2 funções têm que estar relativamente diferenciadas. E aí depois a criança vai eleger sempre uma outra figura, né? Para estar fazendo esse par complementar. Por isso, no direito das famílias, eu acho que a gente não pode realmente esquecer, né? Quando se fala em guarda compartilhada, é necessário, então, pensar neste modelo de casal parental, e aí cabe ao judiciário, né? Propiciar que isso aconteça. Veja a alienação parental. Alienação parental, e aliás o termo parentalidade é emprestado da psicanálise, que se remete justamente a esta função complementar. Né? Quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando o quê? Da necessidade de respeitar a existência dessas 2 figuras, né? Mesmo na ausência. Né? Mesmo que o pai, por exemplo, seja ausente, né? Aquele lugar vai ficar vazio. Um não consegue ocupar o lugar de 2. Né? E a gente vê as consequências quando nós não temos o pai, né? Aliás, no nosso país, eu friso sempre isso, né? Mais de 1/3 dos lares são mantidos e só contam com a mãe, né? No nosso país. A população carcerária é enorme, a quantidade de pessoas que não têm nem o nome do pai na certidão de nascimento. E é lógico que estas situações vão trazer consequência na formação da personalidade. Aliás, família é a base da sociedade, né? E quando a gente fala que a família é a base da sociedade, temos que cuidar muito dela para termos uma sociedade em que não enfrentemos tantos e tão graves problemas como nós temos no nosso país, né? Então, essa é um alerta que a gente precisa sempre fazer. Então, família, ninguém é substituível. Gi, como é que fica? Vamos pensar no inverso agora. Um não preenche o papel do outro, concordo plenamente, estou aprendendo aqui. E as famílias multiparentais, vários preenchendo o papel de um, como é que fica isso? 2 pais, 2 mães, 3 pais, 3 mães, como é que fica essa ideia? O que eu costumo dizer é que vai dar mais trabalho mental para os filhos. Vai dar mais trabalho mental, né? Pode significar, claro, né, muitas vezes possibilidades outras de escolha, né? Mas também vai dar mais trabalho mental. Não necessariamente isso vai ser ruim. E aí eu queria
trazer uma outra questão que é muito própria da psicanálise. A psicanálise é um método de investigação, mas ela não é prescritiva, sabe? Então, olha, a família tem que ser a mãe desse jeito, o pai desse jeito. Para ter uma sexualidade X, nós precisamos de tais e tais componentes. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Muitas vezes a gente só vai entender. É importante você frisar isso, porque muitas vezes a gente vê as pessoas buscando a psicanálise e querendo uma prescrição, né? Querendo que o psicanalista dê a solução do problema, eu vou lá e não me fala nada, e etc e tal, e não é a prescrição, né, que vocês vão trazer, não é isso? Aliás, todos nós buscamos muitas vezes, né, uma receita, né? Então, como é que é assim, assim, assim. Ainda mais nesses tempos, veja como a gente transfere, né? Em que estamos todos vulneráveis, como a gente transfere para as figuras de autoridade, né? Por favor, me diga qual é a prescrição, né? O que eu preciso fazer para me livrar desse corona, para não adoecer, né? Alguém me dê uma resposta, sobretudo quando a gente está muito vulnerável. Então é até natural que a gente busque uma prescrição, mas a psicanálise não vai prescrever como deve ser. O que ela pode buscar são as situações razoáveis, necessárias e desejáveis para que se busque um relativo equilíbrio e uma construção da personalidade que conte com várias possibilidades, né? Agora, trabalho a gente vai ter sempre, né? E isso é uma outra coisa que a psicanálise também trouxe, é a questão dos traumas. Os traumas são inerentes à vida, tanto é que a gente chama, né, o trauma do nascimento, né? E aí a gente vai tendo outros traumas ao longo da nossa vida. E esses traumas vão trazer crescimentos, né? Puxa vida, esses traumas quebram a nossa onipotência. E agora nós estamos passando por uma situação efetivamente traumática para todos nós, né? Embora a gente fale assim, vamos sair muito melhores disso. Não sei se a gente vai sair melhor, né? Mas, sem dúvida nenhuma, vai representar, espero que represente, uma situação de crescimento sofrido, muito sofrido, mas uma situação de crescimento. Agora, os traumas fazem parte da vida. A angústia faz parte da vida. Nós estávamos numa situação em que a gente acreditava, a angústia não é errado, né? Então não pode ter angústia, toma uma pirulinha, né? Fulano tem oscilação de humor, é bipolar, né? A gente via, né? Todas as coisas, né, muito medicalizadas, né? Quase que para viver numa situação de uma onipotência que justamente se quebrou, e se quebrou feio, né, com essa situação da pandemia, e estamos todos tendo que nos enfrentar com as nossas vulnerabilidades, com situações traumáticas, mas curiosamente, né, tendo que encontrar recursos e refletir muito. E aí a gente tem um diferencial, né, das pessoas que têm uma possibilidade maior de reflexão e de aí até sair por uma situação mais criativa, e outras pessoas que realmente estão muito deprimidas e numa situação de maior vulnerabilidade, né? Todo mundo fala que as questões aí psíquicas, mentais, né, vão ser muito sérias depois que nós sairmos dessa situação de trauma, né? E nós estamos vivendo um luto, né? Porque é um luto mesmo. Nós perdemos não só a nossa onipotência, né? Ok, o que a gente tinha de grandioso, de maravilhoso, mas nós perdemos uma série de questões que nós vamos precisar trabalhar muito com isso. Espero que numa situação de um luto relativamente elaborado, com as perdas, a gente contabiliza algumas perdas, né? Mas também nós possamos encontrar situações criativas, porque uma das possibilidades de se viver um luto, né, é também uma saída pela criatividade, né? Não é à toa que todo mundo fala tanto em arte, eu não sei se vocês recebem, né? Acho que todo mundo recebe, né? Mil coisas de arte. Não é só porque o pessoal da cultura não está tendo público, né? É porque realmente é o caminho, né? A criatividade é um dos caminhos, né? Ou ainda ficar numa melancolia, e isso é um problema, né? Em que a gente fica só relembrando a situação do passado, em que essa sombra do passado impede que nós tenhamos uma vivência de presente e de futuro. Então, eu espero que a gente possa sair um pouco melhor agora. Falamos muito de curva, né? A curva, todo mundo está esperando a curva, o achatamento da curva, né? Então, vamos pensar um pouco, né, nessas curvas que também nós temos, né? Todos nós temos momentos de mais animação, né, frente a essa situação, e outros momentos de mais depressão.
né? Momentos de animação, momentos de depressão, né? Então, na vida nós temos essas oscilações de humor, né? Espero que não seja assim, né? Porque daí a gente fica efetivamente bipolar, né? Mas um pouco mais suaves essas curvas, né? Então nós estamos passando por essa situação de às vezes mais otimistas, outras vezes mais pessimistas, mas vamos ver como é que a gente consegue refletir e até sermos solidários para conosco, né? Se fala muito da solidariedade, né? Mas nós temos que ter uma certa compreensão para com a gente também, né? Então, tem aquelas coisas, né? Então tem que ler não sei quantos livros, tem que fazer não sei quantos de ginástica, tem, né, tudo aquilo que não arrumou, não sei o que, né? Não, nós estamos numa pandemia, numa situação de luto, de medo, de ameaça. Então, vamos ser um pouquinho mais compreensivos com a gente, né? E não nos pormos, né, num nível de exigência muito grande. Quem sabe se a gente é mais solidário com a gente também pode ser mais solidário com os outros, né? É isso. Virou de novo aqui. Eu estou com um problema, estou querendo ativar os comentários e aí não está aparecendo. E eu saí aqui de novo. Eu estou aqui, viu, Gi? Só virou a câmera. Estou só vendo um cenário que parece uma arte criativa. Eu estou tentando voltar agora de um jeito... Vamos tentar aqui. Voltar. Opa. Voltei, pronto. Bom, então, enquanto você está voltando, mais uma coisa que eu acho que a gente pode trazer como uma contribuição importante da psicanálise, que seria essa distinção entre culpa e responsabilidade. E a gente vê que no direito, né, muito tempo a gente se ateve à culpa, né, de quem é a culpa, e aí se entrava, né, até ferindo a dignidade das pessoas, né, e o direito à intimidade, né, a culpa é de um, a culpa é de outro, não sei o que, né? Bom, o sentimento de culpa, todos nós temos, a vida toda nós estamos lidando com este sentimento de culpa, né? Isso faz parte também do nosso psiquismo, sendo que uma parte é inconsciente, né? E o nosso trabalho mental é transformar a culpa, porque a culpa, né, é geral, né? Quem é culpado por tudo é responsável por quase nada, né? Mas transformar essa culpa em responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade com relação aos nossos próprios afetos, com relação, por exemplo, aos nossos amores, mas também às nossas agressividades, aquilo que a gente fere o outro, né? Então, passar desse paradigma que a gente vê claramente no direito, né? Que a gente está passando do paradigma da culpa para o da responsabilidade, inclusive sobre aquilo que nos era inconsciente, né? E deixar as questões da culpa com aquilo que tem também de inconsciente. Então, o sentimento de culpa, ele é geral, né? Todos nós temos e nós lidamos com isso. A gente, peraí, se sente culpado, se sente mal, depois a gente vai avaliando a situação, né? Até que a gente vê qual é a nossa parcela de responsabilidade, a nossa parcela, a nossa possibilidade de efetivamente reparar algumas situações, né? Então, essa é uma outra contribuição da psicanálise. Te agradeço muito, Gi. E eu agora, já que você está falando de culpa, vou me sentir culpado, porque nós estamos chegando nos finalmente, senão já já vai cair a nossa live e eu não queria. Queria agradecer, assim, de maneira muito, muito ampla a sua participação, essa brilhante exposição que você deu. Eu adorei, gostei muito e a gente precisa falar mais. Tem outros temas que a gente precisa voltar a falar. Fica aqui já o convite. Te agradeço muito, viu, Gisele? Muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, porque aí vou relembrar uma outra psicanalista muito citada, né, Françoise Doutor, que tem aquele livrinho maravilhoso, Quando os Pais se Separam, que eu até corrijo, eu falo assim, os pais nunca se separam, mas tudo bem, né? E a Françoise Doutor diz que o desejo muito forte do ser humano é o de se comunicar. Então, eu agradeço a possibilidade de poder ter me comunicado com tantas pessoas e com você. Eu também, Gi. Nós vamos assistir agora a sua outra live, às 20 horas, tá? Não vamos perder. Obrigado, um beijão para você, um beijo a todos. Muito obrigado pela participação. Beijo, obrigado. Tchau, tchau.